Ao vivo. Que o teu nome seja erguido nesse lugar, que o véu de tuas vestes enche o templo, que a glória do teu nome seja vista sobre a terra, que a igreja manifeste o teu poder. Que o teu nome seja erguido neste lugar, que o véu de suas vestes enche o templo, que a glória do teu nome seja vista sobre a terra, que a igreja manifeste o seu poder. O Espírito e a noiva dizem: vem, Senhor Jesus. Erguemos nossas vozes. O Espírito e a noiva dizem: vem, Senhor Jesus. Erguemos nossas vozes. O Espírito e a noiva dizem: vem, Senhor Jesus. Erguemos nossas vozes para adorar. Boa noite, queridos. Irmãos, paz, boa noite. Boa noite. Mais uma sexta-feira nesse mesmo bate-horário. A mesma parede. A mesma parede. Deus abençoe todos vocês e mais esse estudo em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Que o Senhor, Ele conduza cada palavra, cada louvor, Amém. Cada conversa, cada comentário em nome de Jesus. Amém? Exato. Aleluia. E graças a Deus por estarmos aqui, né? Então nós queremos adorar o Senhor e primeiramente entronizá-lo no nosso meio, né? Seja a gente aqui na nossa casa, você na sua casa, onde você estiver, né? Vamos entronizar o Senhor através da oração. Nós sabemos que o Senhor reina na nossa vida, mas que a gente sempre possa clamar, chamar pelo Senhor, tá bom? Amém. Então, vamos orar? E, Pai, nós queremos te louvar, meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia, papai. Muito obrigado, Pai, por mais uma semana. Para muitos, ó Pai, mais uma semana de trabalho que está terminando hoje. Para alguns outros irmãos, outras pessoas ainda têm trabalho esse final de semana, Pai, mas nós te louvamos. Nós te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Senhor, hoje nós iremos estudar mais um mandamento e pedimos, Espírito Santo, que em nome de Jesus o Senhor conduza a nossa mente, Amém, conduza, Jesus. Pai, nossos lábios, o nosso entendimento, nos dá sabedoria para a glória do Senhor, Pai. Fala aos nossos corações e que possamos sair daqui, Pai, alimentados em nome de Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Hoje é o 7º mandamento e, como sempre, a gente pede ao Senhor orientação para louvar de acordo com, começar a conduzir nosso coração a palavra. Então, hoje é só louvor pedindo para ajudar a melhorar. Quem é casado, né? Quem tem relacionamento, quase casando, já noivo, namorado, sabem que a gente precisa pedir sempre para melhorar, principalmente no casamento. Então, louve conosco, peça ao Senhor que te ajude a melhorar, em nome de Jesus, porque nós somos imperfeitos e é só a misericórdia do Senhor que nos sustenta. Amém. Amém? Então esse hino vai dizer: Senhor,
me ajude a melhorar. Amém. Então a gente não sabe como você tá. Eu sei que eu posso, com toda certeza, falar: Senhor, me ajude a melhorar. Eu sei que eu preciso muito ainda da presença de Deus, do agir dele, sabe? Que a gente possa ser realmente um vaso que está na mão do olheiro. E se você também precisa da graça do Senhor, e se você tem essa certeza também que você tem muito a melhorar, cante conosco esse hino, mas cante para o Senhor, amém? E fala: Senhor, me ajude a melhorar, em nome de Jesus. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Quero agora a glória de Deus. Cansei, eu já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Ajuda-me, Senhor. Sozinho eu não consigo mais. O Espírito Santo conduz as eu só sei. Ajuda nosso coração a caminhar corretamente, Pai. Abençoa nossa casa, nosso casamento, Senhor. De cada uma, Deus, em nome de Jesus. Ajuda-nos a começar em nós, Deus. A mudança a começar no nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a melhorar, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Pai. E se a gente pede, né, e reconhece, Senhor, que a gente precisa melhorar, é também porque a gente reconhece que nós somos imperfeitos. E claro que quem está conosco também é imperfeito. Então, que o Senhor nos ajude a enxergar, né, que nós somos imperfeitos, que o nosso cônjuge é imperfeito e que pela misericórdia do Senhor a gente continue nossa caminhada, a gente continue firme no sonho, no projeto que Deus fez para nós, para cada família, em nome de Jesus. Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Vejo o erro nas pessoas e não olho os
justifico-me com bem, quando mal eu pratiquei. No final eu reconheço, quando erro outra vez. Estou sempre declarando, quero ser como criança, mas com o coração tão cheio de maldade e de vingança. Vai, perdoar o meu jeito de achar que sou perfeito. Sou tão falho, pecador, e talhado de defeito. Nessa hora, ainda não sou perfeito, mas eu sinto que me amas, mesmo sendo desse jeito. Obrigado por me ouvir, não vou nem me despedir. Fica aqui dentro de mim, para nunca mais sair. Tenho muito que mudar, Pai, meu Pai, me ajude a melhorar, Pai, meu Pai, tenho muito que mudar. Me ajude a melhorar. Amém, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluias. Que o Senhor nos ajude a melhorar a cada dia, né, irmão? Amém. Amém. Muito bem, então, continuando a maratona. Nós não somos Netflix, mas você pode fazer uma maratona com a gente. Daqui a pouco a temporada acaba. Essa maratona dos 10 mandamentos é de uma temporada só? Não, de 10 episódios. Não, 10 episódios. 10 episódios, uma temporada, 10 episódios. Verdade. E os atores são lindos, né? Os mesmos, ninguém aguenta mais. Muito bem, irmãos, então vamos lá. Amém. Amém. Sejam bem-vindos todos também que estão chegando aí pela live. Né? Deus abençoe. Em nome de Jesus, que a gente possa aprender cada vez mais com o Senhor. Então, hoje falaremos sobre o 7º mandamento. Se você puder abrir a sua Bíblia e leremos. Quer dizer, se vierem passar aí... Ah, não, desculpa. Abra sua Bíblia. De qualquer maneira. De qualquer maneira. Mas antes, vamos fazer uma revisão da aula passada, né? Porque na aula passada nós falamos sobre o 6º mandamento, claro. E vimos, então, que o mandamento é não matarás. Porém, nós vimos que matar e assassinar são coisas diferentes. Porque né? no original, A Vivi trouxe que no original é não assassinar. Porém, quando foram fazer a tradução, né, não tinha palavras. Na verdade, acabaram usando um significado aproximado, né? Aproximado, então ficou como não matar. Né? Porém, o sentido é assassinar, e nós estudamos também a diferença do matar e assassinar, também no próprio dicionário, né? E nós precisamos entender o quê, irmãos? Um dos pontos foi que o mundo, como está hoje,
nós, claro, temos muita influência sobre isso, né? O resultado que está acontecendo também vem da gente. Então, nós percebemos que nós fazemos parte do mundo e que também somos responsáveis pelos problemas, pelas mazelas sociais, né? Fome, desigualdade social, desigualdade financeira, tudo isso que, infelizmente, é tóxico, Verdade. né? Faz mal, nós também fazemos parte disso, né? Seja injustiça social, racial, religiosa, né, irmãos? Então, tudo isso nós fazemos parte porque nós vivemos nesse mundo, Sim. né? E aí é que nós precisamos fazer diferença, né, irmãos? Nós vimos também que as palavras... Oh, perdão. Yes, please. Nós vimos que as palavras também podem assassinar. Verdade. E o mais interessante é que também esse ponto aí, ponto 3, ela vai estar nessa aula de hoje. Com outro, é verdade, né? sim. Com outra abordagem, mas a mesma coisa. Nós vemos que as palavras elas podem assassinar. Por isso que nós precisamos ter sabedoria, porque a palavra lançada, ela não volta mais, né? Verdade. Alcança um coração, você pode destruir um coração assim, ó, em segundos. Meu pai costuma dizer, porque ele tá coroa já, mas ele costuma dizer o seguinte, que ganhar confiança é muito difícil, mas para você acabar com ela, é assim. É verdade. Né? E é verdade, né? Então a gente precisa usar a palavra com sabedoria. Porque, irmãos, um outro ponto que nós vimos na aula passada é o seguinte, como embaixadores, nós precisamos ter as mesmas atitudes, as nossas atitudes precisam refletir o caráter e o comportamento do Senhor Jesus, né? Então, nós somos embaixadores, e como nós explicamos na aula passada, ser embaixador é representar o reino em outra terra. Então, nós somos embaixadores, representamos o reino de Cristo aqui na terra. Você é um embaixador. Pode parecer que que coisa pesada, né? Mas, irmãos, é uma honra, né? É uma honra. E nós somos também templo do Espírito Santo. E por isso nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa mente, das nossas emoções. Então, não se suicide, não se auto-assassine. Exato. Lentamente, como a gente viu, né? Maus hábitos. Maus hábitos, exatamente. Investimento de tempo em coisas que não edificam. Exato. E tantos outros exemplos, né? Isso acaba nos matando aos pouquinhos, né, irmão? Verdade. A gente é jovem agora. Não, eu consigo pegar a caixa... Eu pego essa caixa do chão de qualquer jeito, né? Vai abaixando ali de qualquer jeito. Quando chega aí na idade de 62, aí quando vai pegar uma caixa de qualquer jeito, já sente a coluna. Então, né? Então a gente precisa tomar cuidado. Verdade. Né? Muito bem, então essa foi a aula passada. Não matarás, não assassinarás. Mandamento 6º. Exato. E hoje, o 7º mandamento. Por isso que eu falei, irmãos, se a gente abrir lá a Bíblia em Êxodo 20:14, a gente vai ler, não adulterarás. Mas mantenha a sua Bíblia em mãos. Em mãos. Porque nós vamos usá-la bastante hoje. Tá bom? A gente vai usar bastante. A nossa tá por aqui. Eu tava procurando para ver se estaria. Muito bem. Então, aqui são alguns conceitos, alguns significados do dicionário. O que é adulterar? Adulterar pode ser um desses pontos aí. Cometer adultério, trair a fidelidade conjugal, né? Que geralmente, quando a gente fala sobre adultério, sempre traz esse primeiro ponto. Ih, fulano traiu tal fulano. Exato. Né? Mas também pode ser viciar dolosamente a qualidade de uma coisa, né? Juntando-lhe outras mais ordinárias que passam despercebidas à simple vista. E lá no meu estado, lá do Brasil, no Rio de Janeiro, uma vez fizeram a reportagem porque pegaram um frentista de posto de gasolina. Aqui a gente mesmo coloca gasolina, mas no Brasil não, né? Pegaram ele colocando água no recipiente lá de combustível. Que é no chão, né? Onde o caminhão abastece. E lá mesmo na nossa cidade, sabe? O cara ligou a mangueira e
colocou lá, irmãos, olha só que ideia, podendo dar problema no carro, mas é isso aqui. É verdade. Né? Passa despercebido, na hora que o cara coloca lá o combustível no tanque, você pode estar colocando até água, mas que tá acontecendo literalmente, né? Verdade. Mas você não vai saber. Por quê? Porque passa despercebido à simples vista. Também, outro significado de adulterar é desnaturalizar, né? Saiu do seu sentido natural, e aí já teve essa modificação. Alterar, falsificar, adulterar uma mercadoria, um texto. Vixe, um texto. Eu não vou falar porque é experiência própria. Pega mal, né? Não, eu vou falar. Eu vou falar, irmãos. Quando eu estava terminando a primeira faculdade, aí no final a gente tem o trabalho final, né? Que é o trabalho de conclusão de curso. A monografia, né? A monografia. E eu fui jogando para frente. Eu falei até para a Viviane na época, falei, gatinha, não vou terminar não a faculdade, vou deixar fazer a monografia no próximo ano. Ela, não, você vai fazer. Pois bem, irmãos, para resumir, tinha um trabalho muito bom que eu achei, né? E aí, o que eu fiz? Adulterou. Eu adulterei, irmãos. Que vergonha. Eu passei. Se corromper, pode ser em vários casos, né? Sim. No trabalho, em casa, na rua, qualquer outro lugar. Pois bem, tendo dito. Sim. E hoje, irmãos, desculpa, o irmão se machucou aqui, né? E hoje a gente, para pensar nesse mandamento, nesse 7º mandamento, né, não adulterarás, a gente precisa, assim como a gente fez nos outros, olhar a sociedade que nos rodeia, né? Sim. E esse textinho, essa figurinha que tá aqui, é uma figurinha bem famosa na internet, né? Assim, várias... Eu já via anos atrás, e agora, assim, nos remeteu, né, a trazer de novo. Então, é esse casalzinho aqui, bem simpático. Te lembra alguém, Diogo? Lembra. E aí perguntam assim para eles, né? Como é que vocês conseguem manter um casamento que já dura há 65 anos? E aí eles respondem assim: meu filho, nós nascemos numa época em que, quando se estragava alguma coisa, né? Quando algo se estragava, éramos ensinados a consertar em vez de jogar fora, de deitar fora. E aqui, irmãos, nessa simples figurinha, a gente consegue ver como que a sociedade nos influencia, né? Sim. Hoje, a gente vive numa sociedade em que os valores morais são outros, né? O que as pessoas entendem por um valor moral é muito diferente do que se entendia há 50 anos atrás. E isso, obviamente, vai influenciar os nossos relacionamentos, os nossos casamentos e até relacionamento entre pessoas, independente de ser um matrimônio, né? E a gente sabe também que nós temos visto que a cada nova geração, as pessoas são mais frágeis, têm mais dificuldades de enfrentar frustrações e decepções. E isso, com certeza, também reflete nos relacionamentos dessa pessoa, né? Nós vimos que hoje muitos casais, eles competem entre si. Quem tem melhor emprego, quem ganha mais, quem tem a melhor faculdade. E isso já traz um relacionamento com falta de união, né? E também é um reflexo da sociedade. Nós somos impelidos a sermos cada vez melhores. Isso é bom, só que até um determinado limite, né? Foi feito um estudo no Brasil há um tempo atrás que, antigamente, o sonho das pessoas era entrar em uma empresa e ficar naquela empresa até se aposentar. E de 20 anos para cá, mudou isso, né? As pessoas vão mudando de empresa, vão tentando, essa daqui não é uma empresa que está atendendo muito o que eu gosto, e vão mudando, né? Porque os valores foram mudando. A gente vê também que hoje é muito fácil,
possuir, ter, comprar. E as pessoas perdem um pouco desse valor. Eu lembro que antigamente, para você ter uma TV ou para você ter algo que era novidade, era algo esperado, né? Era algo que seria lançado, ou você tinha que juntar muito tempo um dinheiro. Sim. Mas hoje não, hoje é mais fácil. E também, de novo, isso é algo bom. Mas isso tira de nós, muitas vezes, a perseverança, a persistência para lutar até conseguir alguma coisa, né? A gente vê também que a nossa sociedade, hoje, as pessoas querem resultados instantâneos. É. A gente mesmo, se o celular trava por 1 segundo, você clicou no link, o link não abre, que demora, o que está acontecendo com esse link? Por quê? Porque a gente está habituado a tudo no estalar de dedos. É verdade. E aí, quando a gente traz isso para um relacionamento, muitas vezes a gente não quer esperar o tempo da pessoa absorver aquilo que a gente conversou, ou o tempo da pessoa amadurecer aquilo, ou o tempo dela mudar de ideia, né? Então, é complicado, né? Sim. As influências são fortes. A gente vê também que, desde que a gente olhou lá o mandamento sobre família, né? O mandamento sobre pai e mãe, né? Honrar pai e mãe, a gente viu que já desde pequeno, a gente já vai perdendo, com a influência que a gente tem hoje, né? A grande parte, né, da influência que a gente tem hoje, a gente já vai perdendo um pouco do senso de autoridade, né? Sim. O senso de estrutura familiar, o senso de casa, quais são as funções, né? Quem tem cada função. Isso também influencia muito quando uma pessoa vai casar e vai ter o seu relacionamento, né? Exato. Nós vimos hoje, está muito na moda essa coisa do politicamente correto. Então, às vezes... Tá sem som? Tá sem som? O pastor falou que tá sem som. Vamos ver se vai estar sem som para todo mundo. Muitas vezes a gente vê que as pessoas enxergam alguma coisa que está acontecendo que deveria mudar, mas para cumprir o politicamente correto, elas deixam como está ou fazem coisas para inglês ver, né? Como a gente diz. E aí a gente também vê que em muitos lugares nós temos visto que a palavra tem sido adequada, né? Em muitos lugares a gente vê que a palavra tem sido pregada adequada às pessoas que estão ouvindo e não ao contrário. Exato. Isso também vai influenciar muito o nosso casamento, porque os nossos relacionamentos em geral, porque aí nós vamos ter a dificuldade de olhar para a pessoa, entender o que ela está falando e conseguir absorver alguma crítica ou algo que aconteça, né? E tem também, hoje em dia todo mundo tem muita informação, muita coisa na mente, sobrecarregado, e às vezes as pessoas ficam um pouco atordoadas, né, de tanta informação e acabam não pegando a informação correta, de fontes. Não existe filtro, né? Não existe filtro, exato. Você ia falar isso. Não ia falar essa frase, mas é exatamente isso, não existe filtro, né? E uma grande mudança também da nossa sociedade é a conformação nossa, como igreja, né, de muitas coisas que têm acontecido, da desestruturação de alguns valores familiares. Então, tudo isso a gente precisa observar que vai afetar. Sim. Tudo isso que está acontecendo na sociedade vai afetar os nossos relacionamentos e a maneira como a gente enxerga as coisas. Exato. E outro problema também, irmãos, desde sempre, mas que hoje em dia tem se tornado maior, é isso, o hedonismo, né? Que o que é o hedonismo? É a busca pelo prazer. Não importa de qual forma, com quem seja, ou com quanto seja, ou qualquer outra coisa. Mas o hedonismo é isso, né? Então, sempre existiu no homem essa necessidade da saciedade, de eu posso, eu quero e eu faço, não importa o que eu faça, o que importa é que me dê o retorno, me dê o prazer que eu preciso. Então, essa busca por essa sensação de novidade é um problema, né, irmãos? Existe aquele velho ditado que diz: a grama do vizinho é mais verde. É verdade. Então, quando a gente está... esse quadro que nós fizemos aqui, esse caminho, é muito interessante, porque no primeiro momento, quando a gente está namorando, a gente está naquela paixão, né, irmãos?
a gente só pensa na pessoa. Eu lembro, eu vou contar aqui um caos, né? A Vivi morava num bairro que, se chovesse, irmãos, tinha que passar de barco. É verdade. E quando eu saía do trabalho e chovia, irmãos, eu saía igual uma aranha pendurado no muro, sabe? Mas eu chegava, só para me ver. Eu chegava na casa dela, chegava lá e tava ela e a minha sogra, né? E a gente namorava, tal. Mas sabe, era aquele amor, era aquela paixão. Nós três. Não, eu vivia. Eu vivi. Sabe, era aquela paixão, aquele amor, tal. Irmãos, eu posso dizer uma coisa. Se fosse hoje em dia, depois desses 11 anos, eu certamente eu pensaria 2 vezes. Eu pensaria. Mas, pois bem, irmãos, por que a gente está trazendo essa questão do hedonismo? Porque no início existe essa paixão, esse calor, esse fogo, mas depois vem o início do casamento, né? Vem o casamento, muito show, tal. Depois vem a lua de mel, mas depois vem a realidade. Sim. Primeiro ano é bem. O primeiro ano é sempre aquela dificuldade, né, de adaptação, tudo mais. Mas aí, irmãos, nós caímos o quê? Na nossa rotina. A gente precisa da rotina, a gente precisa pagar conta, precisa trabalhar, a gente precisa trazer sustento, tem o estresse, tem as dificuldades, tem o dia de amanhã. Verdade. Depois vem o quê? Vem os filhos, que só vem para somar. Filho é benção, irmãos. Né? Eu gosto muito do que o pastor Cláudio Duarte fala, né? Quando os filhos estão próximos, tem alegria, só não tem paz. Mas quando eles vão para a casa dos avós ou para outro lugar, a paz vem, mas a alegria vai embora. E é verdade. Né? Mas aí existem 2 caminhos. A André colocou aqui, e realmente, né, o apóstolo Paulo fala que o amor é o supremo dom. Exato. Né? O amor supera tudo. Mas, irmãos, infelizmente nós colocamos 2 caminhos. Por quê? Porque existem muitas pessoas que abrem mão do amor, né? Porque chegam a um estresse, né? a um momento que olha assim para o próximo e fala, olha, não aguento mais estar junto com você, né? A mulher chega em casa, o marido está deitado no sofá, nem tomou banho, está com o pé preto, sujo, está jogando sujeira no chão. Ou então o homem chega, a mulher está toda lá acabada e fala, poxa, quando eu casei não era assim. E aí começa, né? Sobe, vê o muro do vizinho, vê a grama do vizinho, a mulher olha, vê a grama da vizinha. É verdade. E esse é o perigo, sabe, irmãos? Porém, existe um caminho inverso, né? A pessoa olha, depois de 40 anos de casado, quase, 3 filhos, olha assim para a mulher e fala, olha, essa mulher ainda dá caldo, hein? A mulher olha e fala, esse pé de jabuticaba ainda dá caldo, né? Então, irmãos, nós precisamos entender isso, que essa vontade, esse desejo de ter prazer, ela caminha por quê? Porque é a carne, né? E se nós dermos lugar à carne, infelizmente, a infidelidade, ela vai vir. É verdade. Né? Porque às vezes o diabo coloca alguém no caminho, seja um trabalho, né? Uma mulher bonita, um cara bonito, que, não, vamos ali, vamos sair, eu te dou uma carona. É verdade. Né? Aí começa a te elogiar algo que você não recebe em casa, às vezes. Verdade. E aí o diabo, ele vai e planta no nosso coração essa questão da fidelidade. Né? E é muito interessante porque o segundo ponto vai falar que a infidelidade, ela gera a habilidade de mentir exponencialmente, só vai crescer. E eu lembro um caso de um colega meu, uma vez ele saiu com outra mulher, né, com a pombagira, infelizmente. E a mulher deu fez uma marca, né? E ele falou pro outro cara, falou assim, olha, se eu chegar em casa, a minha mulher vai saber o que aconteceu. Ele falou, então vem cá. Ele pegou, irmão, não sei, cabo de aço, sabe? Um cabo de aço mesmo. E esfregou no pescoço assim, dele. E falou, agora você pode ir para casa, fala que se machucou. Aí, poxa, muito bom. Ainda botou um curativo e foi embora. Olha só, irmãos. Né? Porque, infelizmente, essa é a natureza humana. Né? E essa questão do hedonismo, né, da procura, de querer sempre ter prazer e estar bem, André falou que tá sem som para ela. É uma questão de também que a sociedade tem trazido, né?
muito entretenimento, as pessoas ficam se enchendo de entretenimento, ficam sempre entendendo que elas precisam estar nesse nível aqui de prazer a vida toda. E as pessoas vão se desacostumando a lidar com as frustrações, como a gente falou, e a lidar com as dificuldades. Então, olhando essa linha que o Diogo falou, né, do casamento e de como a nossa vida vai mudando, juntando com a sociedade falando que você tem que viver uma vida cheia de prazer. Sim. E aí, quando você olha para a sua vida, você tem dificuldade financeira, a sua esposa ou seu esposo já não é mais como do jeito que você conhecia quando vocês namoravam. Então, começa a ter esse atrito, Exato. né? Sem dúvida. É um perigo, né? Por isso que a gente tem que vigiar sempre. Sempre, vigiar e orar sempre, né? E aí, irmãos, a gente passa para o que a Bíblia nos diz sobre isso. E a Bíblia, ela nos dá um padrão, né? A gente não deve basear o nosso casamento, os nossos relacionamentos em outros padrões. A gente deve basear num padrão que a Bíblia traz. E a Bíblia traz chama Jesus Cristo de noivo e chama nós, a igreja, de noiva. Amém. E o relacionamento entre o marido e a esposa é a todo tempo comparado, né, com o relacionamento de Cristo com a igreja. Então, o que o marido precisa fazer pela sua esposa, né? Amá-la de acordo do mesmo jeito que Cristo amou a igreja. E aí, além disso, a igreja, principalmente, precisa ver isso que Cristo fez e confiar nele, né? Confiar na sua fidelidade, confiar no seu amor. E aí, muitas vezes, é o que falta do nosso lado, né? Então, nós, como esposas, precisamos confiar nos nossos esposos e viver um relacionamento com ele de lá para cá, né? Daqui para lá, de confiança e amor e fidelidade, né? E Jesus, ele nos dá o nosso relacionamento com o noivo, com Jesus, né? Nós como igreja, Jesus como o noivo, ele nos dá um relacionamento eterno. E a ideia do Senhor para um casamento é também que ele seja eterno, né? Amém. Que seja um laço eterno. E uma coisa muito importante que também faz muito sentido entre o relacionamento de Cristo com a igreja e nos nossos relacionamentos como marido e mulher e relacionamentos em geral, é que a forma como a gente aceita o noivo, a forma como a gente aceita Cristo, vai definir como a gente vai enfrentar as dificuldades na caminhada. Claro que todo mundo que me conhece já ouviu essa história, mas eu vou contar mais uma vez. Agora deve ser a última, porque vai ficar gravado, né? Ninguém vai mais precisar ouvir. Mas assim, conta-se a história, né, de dois homens que estavam fazendo um voo comercial. E aí, nesse voo, a companhia aérea queria fazer um teste com os passageiros, porque eles estavam pensando em implementar o paraquedas individual. E aí, para um passageiro, eles falaram o seguinte: olha, o senhor aceita fazer um teste? A gente quer pedir que o senhor leve esse paraquedas durante toda a sua viagem e só para a gente ver se você vai ficar confortável durante a viagem com ele. Tudo bem, tudo bem. Para outra pessoa, a companhia aérea falou assim, olha, a gente está num momento essa rota é muito perigosa, então provavelmente a gente deve ter grandes turbulências e talvez até o perigo do avião cair. Eu vou te dar esse paraquedas para que você possa ter uma segurança caso isso aconteça. E a viagem começou. Então os dois lá segurando paraquedas, né, um negócio grande e tudo mais. E aí veio o cafezinho, veio o momento do lanche, e aí começa um incômodo, como é que eu seguro esse paraquedas, como eu seguro o café? E aí a pessoa que recebeu o paraquedas só como um teste para ver se estava tudo bem,
Veio o cafezinho, ficou difícil, ele já botou de lado. Veio o lanche, ele já botou no chão. Foi ao banheiro, voltou, já esqueceu de pegar o paraquedas. A outra pessoa que recebeu o paraquedas, sabendo que ela poderia morrer, poderia ser salva se houvesse uma turbulência, caiu o café nela, ela não largou o paraquedas. Foi no banheiro com paraquedas, usou uma mão só para fazer as coisas. Voltou, sentou, agarrou no paraquedas até o final. O que isso quer dizer, irmãos? Se a gente aceita Cristo, entendendo que ele é um benefício para a nossa vida aqui, que ele vai nos dar paz, vai nos dar uma boa casa, vai nos dar felicidade, alegria, e só na primeira dificuldade que a gente enfrentar por ser cristão, a gente larga Jesus de lado. Mas se a gente aceita Jesus entendendo que ele é a única chance de salvação eterna, não há dificuldade que nos fará largar dele. Sim. E aí, quando a gente pensa nessa analogia do noivo e da noiva como Jesus e a igreja, e agora como marido e mulher, é a mesma coisa. A maneira como a gente inicia o nosso relacionamento vai dizer como a gente vai enfrentar as dificuldades que a gente vai ter no futuro. Então, é importante a gente pensar isso, né? É importante a gente pensar como a gente tem enfrentado e tem encarado os nossos relacionamentos. Como que a gente olha para os nossos relacionamentos no futuro e pensa neles. Ah, beleza, tudo bem, vamos empurrando. Ou, se não der certo, daqui a um tempo eu vejo como que eu ajeito minha vida, né? Nós sabemos que existem muitos casos e casos. Nós não estamos aqui para julgar a história de ninguém, de jeito nenhum. Mas o que nós estamos aqui é para nós fazermos uma análise em nossas vidas, sim, individualmente, e é claro, como casais também, de como a gente enxerga, né, o futuro das nossas relações. A gente está tentando ajustar o som. E aí, irmãos, eu creio que a gente entra num ponto que é muito importante, né? Para manter um casamento saudável, um relacionamento saudável, que é a comunicação. Né, irmãos? Não sei se você já brincou de... aquele brincadeira de falar... Telefone sem fio? Telefone sem fio, né? E a gente brincava muito quando era criança. Aí a primeira pessoa falava, não sei quem tá com a meia azul. Quando chegava lá no final, falava, azul é a cor do céu. É verdade. E a comunicação é algo muito importante, né? Às vezes o Vianney tá falando comigo, irmãos, e eu, sinceramente, eu tô em algum lugar. Tá ouvindo chinês. Mas eu não tô... eu estou em algum lugar e eu não ouço o que ela fala. Mas eu acho que isso é problema de todos os homens, tá? Não somente eu que tenho esse problema, não. Pois bem, irmãos, por que a comunicação é importante? Porque um dos pontos aqui que eu achei muito interessante é a motivação mútua. Verdade. Sabe? Às vezes você trata mal, você nunca fez um elogio, igual também é um dos pontos aqui, nunca fez um elogio, sabe? Você sempre destratou a pessoa. Irmãos, infelizmente, eu creio que não há pessoa que aguente, né? Eu, graças a Deus, a Viviane é minha maior fã. É fato. Sabe? E eu sempre pergunto a ela, e como é que eu preguei, o que você achou, como... Sabe, irmãos, porque eu sei que dela, vixe, da Vivi, então, vai vir só palavra assim, boa, verdadeira. Eu posso até... Ela falou, como ficou meu cabelo? Tá lindo, lindo, lindo. Mesmo não estando mais... É mentira, eu sou sincera. Sabe, irmãos, a comunicação, ela é muito importante, um diálogo honesto, paciência para ouvir, né? Palavras de sabedoria, porque às vezes, irmãos, é como nós falamos, a palavra lançada, ela não volta, ela vai bater no coração e da forma que a pessoa receber essa palavra, você pode colocá-la assim, no chão, pode destruir uma vida só com a palavra, né? É verdade. Demonstrar afetividade, isso também é muito importante, né? Tá abraçado, sabe? Dar um beijinho na boca, sabe? Como é bom, né? Sabe, irmãos?
E o último ponto, que é muito importante, a empatia não é só do casal, né? A empatia, todos nós precisamos ter empatia. Empatia de se colocar no lugar do próximo, sabe? De sentir a dor que ela está sentindo. E quando isso está num casamento, como um casal, vixe, irmãos, isso aí vai fazer com que eu entenda e a Vivi me entenda, assim como você. Irmãos, aquilo que você estiver sentindo, aquilo que ela estiver sentindo, eu vou sentir também. Sim. E aquilo que eu estiver sentindo, ela vai sentir. E aí nós podemos nos abençoar, nos curar, né? Trazer para a nossa vida uma qualidade melhor. Então, se você está me ouvindo na comunicação certa, e talvez você não esteja tendo uma boa comunicação com o seu cônjuge, olha, é bom dar uma repensada. Sabe por quê? Porque chega uma hora que fica muito difícil, né, de aguentar, sabe? Então, que em nome de Jesus a gente aprenda a ter uma boa comunicação. Um diálogo honesto, né? Como falou ali primeiro. Que a gente aprenda a ter elogio, né? Eu tô fazendo a prova para tirar a carteira. Eu dirijo desde 18, irmãos. Já tô com alguns anos já de idade, né? Depois de dirigir. E aí eu não passei na primeira prova escrita. Aí eu cheguei triste, chateado, e eu fiquei pensando, poxa, o que vem tá pensando, né? Eu não passei. E aí eu fiz a segunda, passei, beleza. Fui fazer a prova prática, não passei. Não passei de novo. Aí a gente voltando, eu falei, poxa, Vivi, desculpa, porque eu não passei. Ela falou, Diogo, eu sei que não é fácil, né? Eu não tô chateado, eu sei que você vai passar, né? Então, eu não tô chateada. Você está fazendo o seu melhor, se esforçando, e aí poxa, já revigorei, né, irmãos? E aí, terça-feira é a prova, em nome de Jesus eu vou passar e vou levar ela para onde ela quiser. Já ora aí. Sabe, então realmente uma palavra de motivação é muito importante. Se você às vezes tem falado só negativo, a pessoa só vai caindo. Realmente, a palavra, igual a Luzimar falou, a palavra lançada é como uma flecha, ela não volta. Vixe, não volta atrás. Mesmo que se voltasse, ia ser muito doido, né? Dá uma flechada, vai e volta. Só se rebobinar. Só se você jogar um bumerangue, aí sim. É verdade. E é tudo um ciclo, né, irmãos? Esse mandamento, não adulterarás, ele vem com vários sinais, né? Assim, então, como a gente falou, né? O relacionamento, é importante a comunicação, é importante que a gente preste atenção no que está nos influenciando, como a gente falou também mais um pouquinho atrás. É importante que a gente perceba o referencial do lugar certo, né? Então, a Bíblia é o nosso referencial para todas as coisas. Amém. E uma coisa que é muito importante, cuidado com os olhos. Os nossos olhos... Gostaria de ler com os irmãos esses 2 versículos, né? Em Mateus 6, 22 e 23. Mateus 6, 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão as tais trevas. Ixi. Então, o que os nossos olhos têm contemplado também vai influenciar muito a nossa vida como casal, né? O que a gente tem visto, o que a gente tem lido, o que a gente tem observado, isso vai influenciar muito mesmo. A gente sabe que essa parte de olhar afeta muito os homens, porque os homens, eles são mais voltados ao visual, né? Sim, todo mundo sabe disso, não preciso nem falar aqui que eu não sou especialista. Mas qualquer pessoa, qualquer ser humano, mulher, sabe que os homens têm uma dificuldade maior nesse quesito de olhar. Principalmente no Brasil, né? Que não existe roupa. Ou aqui na Suécia, no verão, as meninas elas também são ousadas. Mas a questão aqui é pro casal. O que tem alimentado os nossos olhos, sabe? E também no sentido de admiração. Uma vez a gente leu um livro... se eu não me engano, foi Quando o Casamento Não Casa, que falava isso, que um casal precisa admirar, né? Em um casamento, você precisa admirar o seu marido e seu marido precisa te admirar, no sentido de
nós termos coisas que o outro olha e fala, nossa, que legal. Nossa, como que a minha esposa ela é cuidadosa, olha como que minha casa tá sempre um brinco, olha, nossa, olha como ela é uma profissional de sucesso, ou olha como que ela é uma mulher de fé, uma mulher de oração, e vice-versa, né? Nossa, olha como meu marido ele é esforçado, olha como meu marido ele se preocupa conosco, olha como meu marido ele é um profissional excelente. Então, a gente precisa encher a nossa visão daquilo que vai influenciar a nossa mente. Porque o diabo, ele não tem a capacidade de ouvir os nossos pensamentos, né? Nós temos a mente de Cristo e só que o que o diabo faz? Ele vai procurar o que os nossos olhos estão olhando. O que os nossos olhos estão... Pelo que os nossos olhos estão sendo atraídos. E aí que a gente dá as brechas. Então, que os nossos olhos se alimentem do que vem de Deus, daquilo que edifica. Isso vai influenciar o nosso casamento e vai nos afastar de muitas coisas que poderiam nos levar ao adultério, nos levar a magoar o coração do outro. Exatamente. E aqui tem alguns versículos, então, que vai falar sobre isso, né? No geral, né? Exatamente. E a gente gostaria de ler todos? Sim, eu acho que é importante, porque... De novo, né? Influência da sociedade, influência de qual referencial a gente tem tido, influência ainda quem está no mundo, as pessoas ainda com seu senso de moral, elas conseguem entender que uma coisa não está certa. Vamos começar com Mateus? Vamos. Mateus 26, 41. Diz assim, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Então, o que nos ajuda a nos apartarmos da aparência do mal? Vigiar e orar. Exato. Provérbios 5, de 3 a 9, diz assim, pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela não percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora então, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras. Fique longe desta mulher, não se aproxime da porta da sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel. Exatamente. Então, o canto da sereia, né? Ou do sereio. Então, a gente tem que se apartar disso, em nome de Jesus. Em Provérbios 1:10 diz assim, meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Não ceda, a gente tem que perseverar. Exato. E Lucas 22:46. Lucas 22:46 vai dizer assim, pai, se queres... Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Amém. Amém. E o versículo que dá a base, né, para esse slide, que é fuja da aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Exatamente. Afaste-se de toda a aparência do mal. Amém. Amém. Que às vezes a gente procura e acha, né, irmão? Se procurar, acha, quer dizer. E uma das aparências do mal é essa fidelidade real e virtual. Né? Virtual a gente não vai levar só para o campo da internet, literalmente, né, irmãos? Do virtual. Mas a gente queria ler Mateus 5, 27 e 28. Mateus 5, 27 e 28. Que é aquele momento em que, como Jesus fez em todos os outros mandamentos, ele vai abranger esse mandamento. Deixou de ser fácil. Agora Exatamente. Não é só cometer o ato físico de adultério. Porque Jesus diz assim, vocês ouviram que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. E indo lá para Tiago, 1, 13 a 15, diz assim, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido.
Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então, assim como o Senhor nos instruiu a não traí-lo, nós também, com outros deuses, né? Nós também temos que trazer isso para a nossa vida, nosso relacionamento, sabe? Quando a gente casa e cria uma aliança, a gente tem que honrar, né? Honrar essa aliança. Né? A gente tem que permanecer firmes, né, irmãos? Em nome de Jesus, que você possa permanecer firme, porque, infelizmente, a infidelidade não existe apenas no âmbito físico, mas, como a gente leu, o Senhor Jesus, ele abrangeu, aumentou essa visão. Amplificou, exatamente. Caramba. Adicionado. Amplificou essa visão. Então, o que nós precisamos fazer, irmãos, é nos manter no caminho, manter realmente fugir da aparência do mal, fazer igual José, né, irmão? Lá na casa de Potifar. Literalmente. Corre. Foge. Porque se ficar, aí o bicho pega. Então, melhor fugir. Então, irmãos, como o Senhor disse, a intenção da infidelidade, ela começa no nosso coração. Né? Infelizmente, o que nós temos visto por causa da internet, a gente pode ver vários casos de mulheres que são que caem em golpes. Em golpes, é verdade. Né? E quando vai ver o golpe, é o que? É aquele cara bonitão, aquele galã. O cara engana várias mulheres, porque as mulheres estão insatisfeitas no casamento, infelizmente, vão para o mundo virtual e acabam caindo nesses golpes. Né? Os golpes acabam saindo na internet ou no jornal, mas o que realmente se realiza, né, da traição em si, saiu do que era virtual e foi para o que era real, é muito maior, né, infelizmente. Então a gente precisa tomar cuidado, porque, irmãos, a infidelidade, ela causa muita dor. Né? Ela vai trazer dor para o casal, às vezes tem filhos, para os filhos vai quebrar relacionamentos, vários relacionamentos, porque nós somos uma só carne. Exato. E quando eu gostei muito dessa frase, a gente até pegou essa frase do livro do Douglas, né, do William Douglas, O Poder dos 10 Mandamentos. Quando traímos nosso cônjuge, também traímos a nós mesmos, porque nós somos uma só carne. Exato. Então, e eu gosto muito de associar isso com aquela passagem de Timóteo que fala, né, que com o tempo, né, a mente da pessoa ela fica cauterizada. Então, a primeira vez que acontece... É um peso. Né? É um peso, é uma dor, o coração chora. Na segunda, a pessoa já fica pensando, mas tá vendo? Brigou comigo. Tá vendo? Não me dá atenção. Na terceira, não, merece mesmo, não é uma pessoa boa. Na quarta, já nem dói mais, já tá cauterizado e não dói. Só que, na verdade, começou lá atrás, né? Como a gente falou, começou ou nos olhos, ou começou na falta de diálogo, ou começou não fugindo da aparência do mal, né? Sim. Ou, e como o Tiago falou ali atrás, né? Gerou o pecado. Ele gerou e nasceu, né? A gente alimentou o pecado para que ele nascesse. Exato. E o que eu acho muito importante, irmãos, principalmente para nós que somos cristãos, muitas vezes os cristãos, eles baixam a guarda, né? E acham, nós achamos que por sermos cristãos, nós estamos imunes aos pecados. Isso não é verdade. Jesus, ele nos justificou, mas nós permanecemos pecadores, né? Jesus nos justifica para reconciliação com o Pai. Amém. Mas nós continuamos capazes de cometer qualquer pecado, seja adultério, seja homicídio, seja mentira, seja qualquer um deles. E isso precisa estar na nossa mente, que nós somos capazes de fazer isso. Eu tenho que ter no meu coração que eu sou capaz, sim. Dependendo do que acontecer ao meu redor, eu sou capaz, sim, de trair o Diogo. Então, se eu tenho isso na minha mente, eu vou vigiar e orar. Eu vou manter a minha guarda levantada. Já falei que eu quero meia-meia. Porque a gente não pode relaxar. É sério, o ataque é sério. Nós precisamos manter a nossa guarda em pé. E nós, como uma só carne, a gente precisa entender que tudo que acontece com um vai acontecer com o outro. Né? E toda dor que um passar, o outro também vai passar. Talvez de maneira diferente
ou em período diferente, mas vai acontecer. Exato. Amém. A gente já está caminhando para o final, irmãos. Sim. Falta só mais 10 slides. Mentira, tá acabando. E aí, irmãos, quando a gente entende que a gente é só uma só carne, a gente começa a perceber que a mudança precisa partir de nós. Eu sei que é bem desafiador, principalmente para quem vive um casamento muito desbalanceado, né? Muitas pessoas vivem casamentos difíceis, onde um lado talvez não busque o Senhor, ou talvez um lado tenha um passado mais doído, mais dolorido, mas a palavra de Deus fala que é em nós, a gente precisa, a transformação é nossa, né? Porque a salvação é individual e se começar em nós, a gente alcança o próximo, né? Porque a gente precisa transbordar. Sim. Então, em nós, principalmente casais que têm um só cristão, aquele que é cristão precisa ter a mudança nele, precisa perdoar, precisa se pôr no lugar do outro, precisa entender que Jesus nos dá uma nova visão, clareia a nossa mente. Sim. Então, para nós, acaba ficando, muitas coisas ficam mais claras. E a gente precisa ajudar o próximo a chegar nesse âmbito que a gente está também. Muitas vezes vai ficar muito pesado para um lado só. Mas o Senhor está conosco, né? Ele falou Amém. que estaria conosco, Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. E isso vale para o nosso casamento também. Vale para a nossa fidelidade, vale para a nossa força e vale para que a gente possa recuperar o casamento, né? Em nome de Jesus. É verdade. E aqui, essa foto é muito legal, porque você vê que para ele ser salvo, ele precisa abrir mão do orgulho. Então, muitas vezes, a gente vai precisar abrir mão do nosso orgulho para salvar o nosso casamento. Né? Abrir mão das mágoas, deixá-las para trás. Esse saquinho aqui podia ter vários nomes, mas muitas vezes a gente precisa abrir mão, como diz a palavra em Coríntios, né? Deixando as coisas que para trás ficam, a gente prossegue para o alvo que é Cristo. E prosseguir para o alvo é andar para frente. Não vai fazer igual a mulher de Ló e olhar para trás. Vai virar uma estátua de sal, ou seja, vai ficar parado no lugar, vai perder as bênçãos que Deus preparou. Exatamente. E para fechar, antes do para pensar e agir, cuidado é bom e todo mundo gosta. Exato. E aqui já vai o primeiro toque, né? Viver a dois exige dedicação e esforço. Não é fácil, né, irmãos? Não é fácil. Eu, por exemplo, sou um homem muito caro. Ele tem que gastar muito comigo para me manter bem, né? E aí, irmãos, a gente precisa realmente trabalhar para que o relacionamento dê certo. A gente está casado há 11 anos. Tem pessoas casadas há muito mais tempo e certamente sabe que realmente é um trabalho muito árduo, muito de muito esforço, muito suor, né? Mas de muito amor, né? Igual, e muitos frutos, né? Não, é igual os irmãos colocaram aqui, né? Que o amor realmente é a base, supera tudo e realmente, né? Quantos casais estão igual aqueles velhinhos que nós vimos aqui na foto, 65 anos de casado, 40 anos de casado. Isso realmente é para bater parabéns. É resultado mesmo de esforço, né? Exato. Ter uma vida em comum de alta qualidade, igual o Vianney falou, né? É o resultado. Né, irmãos? A palavra vai dizer que... E é diário, né? Que até os nossos filhos são bênçãos do Senhor, né? Quem encontra... André, só eu sei, né, André? Sabe, quem encontra uma... Tem um provérbio que fala, quem encontra uma mulher, encontra um tesouro. Não, quem encontra... A joia preciosa. Uma joia é isso aí. E o cuidado genuíno cuida e supre as necessidades afetivas e sociais. Exato. E é verdade. E olha, eu queria dar uma dica aqui para os homens, né, que estão assistindo essa aula. É só você falar para a sua esposa um versículo do livro de Cantares. Eu chego para a Vianney, agora mesmo está na hora. Tu és formosa, amiga minha, e em ti não há mancha. É só falar um versículo, irmãos. Olha só tem mancha de gravidez. Olha só que lindo esse versículo, ó. Tu és toda formosa, amiga minha, e em ti não há mancha. Sabe?
Ela já tá toda Pra feliz. quem conhece o pastor Cláudio Duarte, tá abanando o forno ele. Mas, brincadeiras à parte, irmãos, a gente precisa cuidar. Porque realmente, se a gente ama, a gente cuida. E se a gente ama, a gente cuida porque a gente quer ter pro resto da vida. Né? Então, em nome de Jesus, que o não adulterar esteja, quer dizer, o adulterar esteja bem longe da gente, né? Ou se estiver nos cercando, que a gente tenha forças para correr dele, né? Clame pelo nome de Jesus. E, na verdade, irmãos, uma outra coisa também que a gente aprendeu, acho que foi no curso de casais, de noivos, é que nós somos completos, né? Não case ou não tenha um relacionamento ou não enxergue o seu relacionamento, o seu cônjuge, com alguém que vai te completar. Jesus é a única parte que falta nas pessoas. Né? Uma pessoa ela só é incompleta enquanto ela não tem Jesus. A gente entendeu que a partir de Jesus nós somos completos. E o complementa. Exato. O Diogo é um complemento à minha vida e eu sou um complemento à vida dele. Nós nos complementamos. Sim. Mas como pessoas individuais, nós somos completos em Cristo. Graças a Deus. E aí a gente tira da pessoa o peso dela ser a minha felicidade. O Diogo não é a minha felicidade, né? Nós juntos vivemos uma vida buscando felicidade, mas é Jesus que nos completa. A gente não pode passar esse peso para ninguém, porque ninguém tem a altura de Cristo para completar esse buraco. Isso aqui, irmãos, são só algumas dicas. Alguns livros, alguns filmes que são muito, muito legais. Assim, às vezes dá uma animada, dá uma revigorada, né? Dá ideias novas. É muito legal mesmo. Esse livro aqui, ó, a gente ganhou pouco tempo, da irmã Vera, abençoou muita gente. Esses outros a gente já leu, né, há bastante tempo atrás. Tem outros também, assim, que a gente poderia indicar, mas esses aqui são muito legais. Esses livros e filmes são muito legais. Sim. Acho que vale a pena tirar um tempinho e assistir com seu marido. Assistir você mesmo também, mas vale a pena sim. E aí, irmãos, para o Pensar e Agir, um mandamento positivo, né? A forma de que poderíamos ler esse versículo também. Faça seu casamento ser interessante. Amém. Né? Crie novas fórmulas. Eu posso contar só rapidinho antes de a gente terminar. Um minutinho. Tinha uma moça que já era casada já há uns 20 anos. E aí ela estava conversando com uma amiga e ela falou, olha, não consigo mais fazer nada, não consigo mais chamar a atenção do meu marido. Aí a amiga falou, amiga, faz o seguinte, você compra uma lingerie bem bonita, fica na porta e quando ele entrar, ele vai te ver. Aí ela falou, poxa, que legal. Aí ela foi, toda preta. Comprou uma lingerie toda preta, assim, com a máscara, e ficou, né, atrás, assim, logo quando abrisse a porta, o marido abriu a porta, acendeu a luz, olhou para a mulher e falou, e aí, Batman, tem jantar? Sabe, irmãos, ela tentou fazer alguma coisa interessante, né? Então, faça do seu casamento interessante, ri junto, ri um do outro, sabe? E isso ajuda muito. E ao criar um relacionamento interessante, nós ganhamos tempo, economizamos dinheiro, né? Corremos menos risco, e isso tudo ajuda a avançar em direção a cada vez mais esses degraus de intimidade e prazer com o cônjuge. E também nós precisamos, como antes, tornar a relação interessante, para que a gente não queira olhar a grama do vizinho, né? Então, que a gente possa melhorar o nosso relacionamento sempre. Amém. Como a Raquel falou, né? Esse livro é muito legal mesmo, vale a pena. É muito bom. Muito bom. E realmente um ponto muito interessante que nós não trouxemos é o seguinte, irmãos, quem trai com 1, com 2, com 3, ele nunca vai estar satisfeito, né? Porque de casa é ruim, a segunda é quem eu levo para outras coisas, né? Mas pensa o seguinte, se um já dá trabalho, imagina vários, né? Então é melhor continuar com quem já tem. Só, tá bom. Já tá bom demais. Tá bom, Amém. irmãos?
Então, próxima aula, 8º mandamento, a temporada está acabando. E glória a Deus pela aula. Deus abençoe a nossa vida, nosso casamento, nossos relacionamentos. Amém. Deus abençoe Em nome de de Jesus. Jesus. Até a próxima sexta, irmãos. Se Deus quiser. Dúvidas, como sempre, só mandar um comentário, mandar um WhatsApp. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Bom final de semana. Bom final de semana.